Lúcio, informação de última hora, a empresa OceanGate acaba de confirmar que o submarino foi encontrado e que os 5 tripulantes estão mortos. É isso, Valdelúcio? É isso, viu, Erlan? Infelizmente foi confirmado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos que os destroços realmente aí da embarcação do submersível que havia desaparecido e estava sendo procurado aí desde o último domingo são realmente aí, fazem parte do submarino da empresa OceanGate. E ainda de acordo com a empresa, né, que a Guarda Costeira, foi possível, né, confirmar após aí uma avaliação, né, que é feita por membros, inclusive, da própria empresa que já estavam ajudando nesse processo de buscas, né, desde o último domingo. E acontece justamente no dia em que era o último dia em que havia oxigênio, né, ar respirável dentro da cápsula, já que a autonomia do submarino era de aproximadamente aí 96 horas, o que daria aí até amanhã desta quinta-feira. E agora, então, acaba de ser confirmado, né, a empresa dona do submarino, que justamente sumiu em expedição aos destroços do Titanic, a morte dos 5 ocupantes que estavam dentro desta submersível. Já era, infelizmente, de se esperar, a gente inclusive trouxe aqui, quando a gente trouxe a notícia ontem, nós falamos justamente sobre a dificuldade em se encontrar os corpos e, inclusive, né, essa dificuldade de encontrar a própria cápsula. Havia essa suspeita de que nunca fosse encontrado, uma vez que há muitos mistérios em torno do mar e buscas foram feitas tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Canadá na tentativa de acelerar esse processo, porque cada minuto ali contava nesse processo de encontrar a cápsula, né? Porque havia sim a esperança, né? Principalmente... Eu não estou ouvindo, Erlan. Só reforçando a informação que o Valdelúcio está trazendo para a gente é uma confirmação da Guarda Costeira e nesse momento a empresa OceanGate, que é a responsável pelo submersível, pelo submarino, né, que fazia esse trajeto até o destroço Titanic, acaba de confirmar que os 5 tripulantes estão mortos devido a essa tragédia. As informações estão sendo atualizadas a todo momento. Há 5 dias já estava desaparecido esse submersível, o que levantou diversas questões. Afinal, né, as condições precárias desse submersível foi levantada em questão para uma viagem extremamente perigosa a 3 quilômetros de profundidade no oceano. Enfim, é uma loucura, foi questionado diversas vezes. Havia uma esperança de que fosse encontrado. Mas por que a OceanGate confirma a morte dos tripulantes? Eles acharam agora há pouco a tampa. Põe aí a foto do submarino. Essa parte de trás, que é tipo pontuda assim, ó. Coloca aí pra gente, no meio do mesmo. Essa parte, tem outra foto, acho que tá melhor. Inclusive tem a marca da empresa na foto. Que o submersível teria implodido, Implodido, né? Exatamente, ou seja... justamente pela profundidade que ele acabou atingindo. Qual é a diferença de implodido para explodir? Para ter explodido, é aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Provavelmente a pressão do mar pode ter implodido aí o OceanGate. Deixa eu aqui pro telão rapidinho, enquanto isso, coloca aqui no telão essa foto pra gente, para eu explicar para vocês qual foi a parte que foi achada e por que a empresa tem certeza que todos estão mortos. Inclusive o dono da empresa estava dentro, segundo aí a Suiane, né, Fênia? Inclusive a gente tem até uma fala dele, Erlan, rapidinho aqui, sim, porque é uma fala bem, como é que eu posso dizer... Nossa, vai muito de encontro ao que aconteceu, né? Que ele é o CEO da empresa, né? Ele que foi o grande responsável por organizar aí, pelo submersível, organizar essas viagens, esses passeios até o Titanic, que é o Stockton Rush, né? Da OceanGate. Ele diz o seguinte... ele disse ano passado que seu maior medo era estar em um submersível durante uma das expedições da sua empresa, explorando os destroços do Titanic e se deparar com coisas que o impediriam de conseguir voltar para a superfície. Olha só que coisa, né? Que fala que ele teve ano passado e olha só o que aconteceu durante esse passeio. Olha aqui, ó, dá um zoomzinho aqui, dá um zoom mais aqui, Miguel, por favor, só pra gente mostrar
aqui, foi essa parte de trás aqui, ó, do submarino que foi encontrada. Essa parte daqui. Erlan, mas o que tem nessa parte aqui para que a OceanGate tenha certeza que o submarino, que não há sobreviventes? É a parte onde ficava o reservatório de oxigênio. Ou seja, é impossível que eles estejam vivos, então por isso a empresa já dá os tripulantes como mortos nesse grave acidente. Outra coisa nessa história, uma curiosidade trágica, na verdade uma coincidência trágica, é que um dos tripulantes que morreram nesse acidente, ele é tataraneto de duas pessoas que morreram no acidente do Titanic. Justamente. Olha só, tá aí, ó. Titanic. Meu Deus. A gente Lê pra gente isso. Olha aí, diz o seguinte aí nessa nota, né? A esposa, que é justamente, ó, esse que é o CEO, né? Ó, da OceanGate, disse que está no submarino desaparecido, é a tataraneta de Isidore e de Ida Strauss, 2 passageiros da primeira classe do Titanic que morreram no naufrágio em 1912. O casal de idosos foi retratado no filme Titanic, inclusive, tá? E até uma coisa curiosa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque o fato dele do CEO da empresa, né, tá dentro desse passeio, ela tem uma forma mais de segurança, porque muito se questiona, né, gente, o que aconteceu, por que essas pessoas aceitaram fazer esse passeio em péssimas condições, né? Então, acredito que quando você tem o dono da empresa, a pessoa que criou tudo aquilo, indo com você nesse passeio, te traz uma certa segurança. E acredito que por isso eles apostaram tanto, né? E vale lembrar também que mesmo que os destroços, que essa parte do submersível não tivesse sido encontrada, o prazo do oxigênio já tinha acabado, né? As 70 horas que foram disponibilizadas aí, que eles teriam esse oxigênio dentro do submersível, acabou na manhã de hoje. Então, de uma forma ou de outra, já acredito que já não poderia ser possível encontrar vida dentro desse submersível. Levando em consideração o que a empresa e a investigação está achando que aconteceu, eles acham que os passageiros estão mortos há 4 dias. Sim, no primeiro dia, no primeiro dia, na hora da descida, até porque ele implodiu. Até porque a profundidade já diz muita coisa, inclusive, né? Amanda, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer eu falei pra você, qual é a diferença de explodir para implodir? Inclusive, quando a gente trouxe essa história aqui na segunda-feira, eu falei que, na minha opinião, o que aconteceu é que a pressão do mar teria como é que fala? Comprimido, não falei a palavra implodir, mas usei tipo, a pressão esmagou todo mundo lá dentro. Desses passageiros, a gente tem também um pai e um filho. Sim, a gente tem um vídeo de uma simulação que mostra o que teria acontecido com o submarino, tá vendo aí, ó? Ele na descida, ó, o que aconteceu? A pressão fez com que ele suprimisse, né? Então ele implodiu, ó. A pressão muito forte acabou, ou seja, foi uma morte instantânea. Nossa. Todos morreram esmagados. Agora, resta saber se será possível localizar de fato os restos mortais dos tripulantes aí. Você imagina que toneladas e toneladas de pressão sobre um veículo desse. E é justamente eles trabalham realmente com essa hipótese, né? De que isso teria acontecido já no primeiro dia desse passeio. No momento da descida, né? Já na descida. E assim, gente, a gente dando uma breve passeada pelo site, pelo Instagram da empresa, da OceanGate, né? A gente observa que esse tipo de passeio é muito comum. Era muito comum. Mostra a imagem aí do submarino. Né? Era muito comum. Tipo assim, várias pessoas já fizeram esse passeio, várias pessoas. As pessoas quando estão também, quando se propõem a fazer esse passeio, assinam termos de compromisso, sabendo, né, que é um tipo de passeio mais exótico, que contém riscos também, altíssimo risco, justamente. Então, assim, era um passeio comum que a empresa já oferecia, né? Várias pessoas foram. Só o dono, o diretor do filme Titanic, ele chegou aí visitar os destroços do Titanic 33 vezes. Claro que não foi nessa cápsula que acabou implodindo, né? Agora, foi em outra... Ontem, Suiane, eu estava assistindo em casa à noite, qual é o nome do seriado que tem na Netflix? Fantasmas da Profundeza, que mostra essa viagem que o pessoal faz para o fundo do mar para ver o Titanic. Inclusive, o diretor do filme Titanic, o James, só nesse seriado ele foi 5 vezes. Gente, a tecnologia do submersível que eles usam para ir é infinitamente maior do que esse que se acidentou. Detalhe, foi gravado em 2003.
2003, 20 anos depois, acontece o acidente e a Oceangate tinha tecnologia suficiente para ir e voltar com segurança. Não era o caso desse submersível, que parecia que ele foi feito assim de qualquer jeito realmente, né? É por isso, Erlan, que eu acredito e permaneço na minha hipótese de que isso pode ter sido uma ação suicida. É o que eu penso desde o início, porque como que multimilionários se juntam, têm dinheiro suficiente para poder investir na melhor tecnologia possível e já existente na face da Terra, para poder visitar os destroços lá e explorar o navio do Titanic por completo. Gente, por que isso? Por que esse surto coletivo desses bilionários? Por que eles fizeram essa história toda acontecer? Gente, essa cápsula aí é extremamente pequena. Eles ficavam sentados, a gente mostrou aqui no programa, assim quando surgiu essa história, que eles ficavam espremidos. Era um comprimento de 6 metros. Se a gente for analisar 6 metros de comprimento, é muito pequeno e com condições péssimas, um controle de videogame foi instalado. Gente, coisas assim surreal, que parece coisa de filme realmente. Então, a gente fica se questionando. Acho que é a ganância, né? Se questionando o porquê que essa passagem. Porque eles estavam fazendo tipo como se fosse um evento, né? Sim. A gente mostrou aqui que eles fizeram até anúncio e tudo, que iria ser uma viagem extraordinária, que ia ser um passeio turístico, uma coisa assim, assado. E que é coisa assim de milhões. Eles pagaram milhões, por isso que muita gente hoje, infelizmente, faz piadinhas com esse acontecido, né? Ah, pagou milhões para morrer. O que é isso? O que passou na cabeça dessas pessoas? Ainda hoje, muita gente infeliz faz memes dessa história, mas é porque realmente é surreal. Agora, o incrível é que esses destroços que a gente falou que foi encontrado a apenas 500 metros dos destroços do Titanic. Olha só que loucura. Olha, inclusive, né? Em uma entrevista em dezembro do ano passado ao canal, deixa eu ver o canal, ao CBN, né? Ao CBS News, o CEO da empresa que estava dentro dessa expedição, ele afirma que não acha, que ele achava que mergulhar em um submersível não era tão perigoso assim. Ele afirma ainda que apenas o medo dele, né, nas profundezas aí existentes a 4.000 metros abaixo da superfície do mar, era as coisas que eles poderiam encontrar dentro do mar e que não pudesse dar chance deles voltarem, tipo rede de pescas, riscos de amaranhamento, né? Ele disse, inclusive, que existem técnicas de pilotagem para driblar tudo isso. E ele disse outra coisa, que é uma experiência que realmente conta riscos e que se a pessoa não quiser correr risco, nem saia da sua cama. Rapaz, olha isso. Complicado isso. Olha isso. Essas imagens que a gente está mostrando agora é das buscas que estão acontecendo hoje. As primeiras informações estão sendo atualizadas agora em tempo real. A gente vai trazendo atualizações para você aqui no programa da tarde. E ele ainda disse que a vida, né, gira em torno de risco. Que se você não quer correr risco, então não dirige um carro. Não sai de casa. Né? Não faz nada. Ele disse que em algum momento da sua vida você vai assumir algum risco. E que é realmente, e que essa questão da expedição é um risco-recompensa. Porque é um risco que você corre, mas que você tem uma recompensa maravilhosa. Ele ainda disse o seguinte, eu acredito que posso fazer isso com a mesma segurança, quebrando regras, né? Foi uma entrevista que ele deu aí ao CBS News em dezembro do ano passado. Lembrando que ele já coordenou e já organizou aí desses passeios, muitos, né? Muitos passeios. Não foi o primeiro, claro, né? Foram vários. E ele disse nessa entrevista que tinha medo de que o submersível não voltasse à superfície, o que acabou acontecendo, né? Bem, agora há pouco, como eu falei para você, essas informações são de agora, tá chegando a todo momento. A Oceangate acaba de soltar um comunicado a respeito desse assunto. E eu vou destacar aqui o principal ponto desse comunicado para vocês agora, tá? A dona da Oceangate, a dona do submarino que sumiu no último domingo, reafirma que todos os passageiros morreram no acidente. E emitiu uma nota dizendo o seguinte: esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo.
Nossos sentimentos estão com os 5 espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos eles que conheceram. As vítimas são o diretor executivo da Ocean Gate, né? Eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas acho que é Stockton Roche, que é o piloto do submarino, o empresário paquistanês, Sajanzada, acho que é assim, o Seluman, que ele era o filho, né? Que é o pai e filho, como a Sônia acabou de falar, o bilionário e explorador britânico Hashi também morreu nesse acidente, e o ex-comandante da Marinha Francesa, Paulo Henry, que era o principal especialista do naufrágio aí do Titanic. Informações a todo momento a gente vai trazendo para vocês aqui no programa da tarde. Obrigado pela carinho da tua audiência, pela tua paciência por estar aqui com a gente. E só lembrando também, Erlan, que saiu uma notícia, né, de que um dos funcionários da empresa teria sido demitido no ano passado após apontar falhas de segurança nesse tipo de expedição, né? É uma informação que também deve ser levada em consideração, deve ser considerada, porque muito se questiona sobre a segurança, né, desse submarino, né, que acredita-se que foi realmente por falta dessa segurança que acabou acontecendo o que aconteceu. É verdade.